A paz de Deus a todos. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 63, versos 1 a 5. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o céu salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Queridos e amados irmãos, essa é uma passagem muito complexa e profunda da Santa Palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Muitos compreendem e interpretam essa passagem como a segunda volta de Cristo, como o momento que Cristo virá para vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Apocalipse, que os homens pedirão para que os montes caiam em suas cabeças, os grandes da terra, os reis da terra, aqueles orgulhosos da terra, clamarão para que os montes caiam em suas cabeças para os esconderem da ira do Cordeiro, da ira daquele que se assenta sobre o trono. Então Cristo virá para julgar a terra. E todo aquele que não creu nele receberá a ira de Cristo. Muitos dizem Cristo é amor, Cristo é misericórdia, Cristo é graça. Sim, hoje, se nós crermos nele, se nós confiarmos nele, mas ele também terá o dia da sua vingança. No entanto, essa passagem também pode ter um outro significado, o significado da primeira vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo foi para que ele cumprisse a justiça de Deus naquela cruz. E ele veio e viveu uma vida sendo inteiramente homem, mas também inteiramente Deus. Ele tinha duas naturezas que coexistiam em um só ser. Cristo é 100% Deus, mas também Jesus, 100% homem. Essas duas naturezas viviam em uma união indissociável. Então, nessa passagem, nós podemos ver aqui a descrição mais clara do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. O santo e verdadeiro evangelho de Cristo está descrito nessa passagem. No primeiro verso, o profeta Isaías ele faz um questionamento. Ele diz: quem é este que vem de Edom com vestes tintas? Ou seja, com vestes salpicadas de algo vermelho, normalmente representando o sangue. Edom aqui é a cidade de Esaú, irmão de Jacó, que desprezou a primogenitura que simbolizava a bênção da aliança para com Deus, a promessa de Deus para com os homens. Então ele se tornou símbolo de inimigo de Deus. O povo de Edom se tornou símbolo do povo do pecado. E Cristo veio ao mundo de pecado, que é simbolizado por Edom, e teve as suas vestes, que eram inteiramente brancas de santidade, salpicadas de sangue, quando ele toma sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados e transgressões naquela cruz, e sofre a ira de Deus. E aí, Isaías continua dizendo: este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Ainda é um questionamento. Quem é esse que veio com as vestes salpicadas? Quem é esse que vem com essas vestiduras gloriosas que marcham com grande força? Parece uma contradição. Primeiro ele fala: quem é esse que vem com vestes salpicadas de sangue? Depois ele diz que vem com vestes, com uma vestidura gloriosa. Ou seja, parece uma contradição. Como pode ser uma vestidura gloriosa se ela está salpicada, se ela está aparentemente suja? Ele possui ao mesmo tempo vestes tintas de sangue e vestes gloriosas em majestade. É um paradoxo. Mas é possível somente a onipotência e a sabedoria de Deus.
Mesmo portando as nossas transgressões que mancharam as suas vestes, ele continuava glorioso em suas vestiduras, inteiramente digno de honra, inteiramente santo, porque ele nunca pecou. O que estava sobre ele, sobre as suas vestes, eram os nossos pecados, não eram os dele. E a resposta então nos é dada. Logo em seguida, Isaías recebe a resposta. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Quem é poderoso para salvar a não ser Cristo? Não há outro. É Cristo respondendo aqui, eu que falo em justiça, ou seja, eu estou com as vestes salpicadas de sangue, mas não sou eu o injusto. Eu estou aqui para pagar pela injustiça dos pecadores do mundo. No verso 2, outra pergunta nos é feita. Outra pergunta é feita naquele momento por Isaías. Naquela visão, ele diz, por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes como a daquele que pisa uvas no lagar? Em Jeremias, no capítulo 25, disse o Senhor, o Deus de Israel, está escrito assim, pegue de minha mão este cálice com vinho da minha ira, e faça com que bebam dele todas as nações que eu envio. O que é o vinho da ira de Deus? A ira de Deus é comparada a um lagar. O lagar é o lugar onde se coloca as uvas, e as pessoas subiam em cima daquelas uvas e pisavam naquelas uvas, esmagavam aquelas uvas para que o suco da uva caísse no recipiente que estava embaixo. Então, esse era o processo, o lagar era o processo de esmagamento da uva até que pudesse gerar o vinho. Então, a ira de Deus pode ser comparada a isso. Deus virá com todo o seu poder, com toda a sua força e com toda a sua ira, esmagar todos aqueles que amam a iniquidade e que odeiam a justiça de Deus. Esmagará. E o que vai sair embaixo não vai ser o vinho, mas vai ser o sangue do pecador, do ímpio. Esse é o derramar da inteira ira de Deus pela eternidade sobre o pecador. E o que Cristo bebeu, quando ele estava no Getsemane, quando ele ora por 3 vezes e fala, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Esse cálice que ele estava pedindo que se afastasse dele não era a cruz, não eram os pregos nas suas mãos e nos seus pés, não era a coroa de espinhos, mas era a ira de Deus. Era o cálice da ira de Deus que ele teria que beber para pagar pelos nossos pecados. E a resposta desta pergunta vem no verso 3. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Cristo veio ao mundo para cumprir a justiça de Deus. Foi o único a cumprir toda a lei de Deus e nunca pecou. E as suas vestes foram salpicadas porque ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, as nossas machucaduras. Por isso ele ficou inteiramente exposto à ira de Deus, por causa das nossas transgressões. Quando Cristo estava no Getsemane, ele orou. E quando, naquele momento, ele estava ali nos mostrando, nos revelando, o que eu vou passar aqui, o que eu vou beber aqui, é o cálice da ira de Deus que vocês beberiam, mas eu vou bebê-lo no vosso lugar. No verso 4, está escrito, Deus ali nos revela que o que representa o momento da crucificação de Cristo. Ele diz, porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Desde o início da criação, quando Adão e Eva pecam, Deus então começa a pôr em prática o seu plano para salvar, para redimir a humanidade, para perdoar os pecados. Mas esse plano não vai ser concretizado de um dia para o outro. O dia da vingança significa o dia do cumprimento da justiça de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, a justiça de Deus precisava ser satisfeita. A sua lei foi quebrada, os seus mandamentos desprezados. A justiça de Deus precisa ser cumprida. E a única maneira da justiça de Deus ser satisfeita é através do julgamento dos ímpios, o cumprimento da pena sobre os pecadores. E Cristo cumpriu a justiça de Deus integralmente. Ninguém mais poderia cumpri-la. Ninguém seria capaz de viver uma vida inteiramente íntegra, sem pecado, a não ser o próprio Deus encarnado. Jesus Cristo, Ele é o Deus da nossa salvação. No verso 5 está escrito, e olhei, e não havia quem me ajudasse. Cristo dizendo, e espantei-me de não haver quem me sustivesse.
Aqui nós vemos o cumprimento de Salmos 22. Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sozinho naquela cruz. Ele foi abandonado porque Deus é tão santo, tão puro de óleo, que ele não pode sequer contemplar o pecado. E todo o pecado da humanidade estava sobre Cristo naquele momento. Então Cristo esteve desamparado naquela cruz. Todos os antepassados que confiaram inteiramente no Senhor Deus foram atendidos e libertos. Mas Cristo na cruz, ele é abandonado. Deus vira o rosto contra ele, porque naquele momento Deus via nele o meu e o teu pecado. E Cristo disse: mas eu sou verme e não homem, desprezado das nações, como está no Salmo 22. Foi isso que ele sofreu por nossa culpa. Ele não foi abandonado somente pelos discípulos, somente pelos apóstolos, por sua família, não. Ele foi abandonado pelo próprio Deus Pai. Ele não havia sobre ele a presença e o consolo do Espírito Santo de Deus. Ele estava só, mas não havia outro que pudesse fazê-lo. Somente ele podia. Então ele o fez, por mim e por você, por amor. E o verso termina assim: pelo que o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. O meu braço, ou seja, Cristo Jesus, a segunda pessoa da divindade, o Deus Filho da Trindade. Ele é quem traz a salvação. Ele cumpriu a aliança de Deus para com os homens e aplacou a ira de Deus através do seu sacrifício na cruz. E agora, ao crermos nele, nos arrependemos dos nossos pecados. Ao confessarmos os nossos pecados a ele, todas as nossas culpas são apagadas e somos salvos pela sua justiça. Oh, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Deus da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor.